Eu não quero falar disso. Tô zoando. É porque hoje a gente escolheu um tema, gente. Tudo bom, delirantes? Escolhemos um tema chamado Lentes do Complexo. E o que que é isso? Hein, Rafa? Foi você que sugeriu? Eu que sugeri. É, Quase sempre as sugestões que eu trago, quando dou sugestão, né, é São, por fenômenos que me atravessam de alguma forma, né? são todas as Fenômeno. sugestões que são trazidas pelo delírio. É do Rafael, gente. Só pra avisar. Ele que Não, planeja isso. não, a verdade é, Tô poucas vezes a gente brincando. planeja e quando tem sugestão, acho que não todas, mas eu Não, devo dizer mentira, que mentira. 80% são minhas, não Eu sei. acho que é 80 suas, 20 do Zé e 0 minhas. Eu acho que é Acho que mais ou assim, menos Outright. isso mesmo, né? assim faz mais jus. Mas, cara, o que A eu tô te lente do chamando de complexo. Vai, lente fala do. aí. Que eu tô chamando de lente do complexo, né? Cara, o complexo só enxerga o que ele quer enxergar. E aí, já Pronto, tá bom era. por hoje. Tchau, galera. Até semana que vem. É o cabresto do complexo. É cabresto que chama aquela coisa que faz assim no cavalo, coloca no cavalo assim? É, Acho que cabeça. é isso. Cabresto do complexo. Então, cara, ele não negocia, não relativiza. E aí é muito louco, né? Porque eu acho que a gente deveria, quando eu falo a gente, né, os junguianos contemporâneos deveriam revisitar e aprofundar o conceito de complexo, porque a maneira como Jung descreve, predominantemente, ele coloca o complexo como a raiz de uma espécie de disfunção psíquica, no começo, né? Conforme ele vai avançando na obra, ele vai percebendo assim, olha, na verdade tudo é complexo, né? Ele mais ou menos vai dizendo isso, né? Só que eu acho que falta a gente, de certa forma, descrever melhor isso numa perspectiva atualizada do que o Jung nos diz, porque nem sempre um complexo que está colocando a lente dele na consciência, ele é rigorosamente um complexo constelado no sentido estrito da palavra. Né? Parece que é um complexo instalado e não constelado. Né? Não sei se eu tô inventando terminologias aqui, tá? Não sei. O que vocês acham? Fala aí. Mas em que sentido? Me fala. Que sentido No seria um sentido que, complexo? assim, cara, o que é um complexo? Vou tentar fazer uma distinção. Aqui, um ensaio de tentativa de distinção, tá? Que eu não sei se é isso. Mas um complexo constelado é assim: você leva uma fechada de trânsito, dá um exemplo bem tosco, né? Como a gente Tranquilo. já deu aqui outras vezes. E aí o cara fica pirado, quer fazer, quer ultrapassar o outro, quer fazer break check no cara, o cara fechou, quer sair, não sei o que lá, sai da O que que rua, é no break carro, check? rua. Break check é quando você entra na frente do cara e freia propositalmente só para o cara se cagar todo lá atrás de Caralho, você. mano. Como é que você É. sabe esses termos, cara? Ah, cara, Você o cara participa de gosta dessa. racha aí? Como é que É. é essas coisas? Eu não, mas eu Não gosto um fala não, pouco Rafa, não fala não. Deixa a persona aí, deixa. Falei. O cara participa de Ô, racha? Zé, você já sabe das coisas do outro lado do Rafa, não fica falando assim, instigando. Você já sabe. Não, eu nunca participei de racha, mas quando eu era moleque, assim, mais jovem, eu era bem ousadinho, assim, no mundo do Hum, volante, né? caraca, meu irmão. Já, já fui Sabe que convidado. eu vi hoje? Um bate-bate, sabe aquele brinquedo de carrinho de bate-bate? Só que em homenagem ao Ayrton Senna. Sacanagem com o cara, né? Pesado, né, gente? Nossa senhora. É. Bom, então, e aí, voltando, assim, o cara, sei o que lá, né? E aí depois vê o que passa, o cara volta a dirigir normal, esquece, né? Depois ele até se pergunta, se fala assim, puta, por que que eu fiz aquilo? Coloquei a minha família em risco, né? O cara, isso para mim é um complexo constelado, né? Entendi.
Agora, um complexo instalado. De novo, gente, eu acabei de Os pensar, caras vão né, nisso. escrever isso aí na prova, eu quero ver, meu merda, que Pois vai é, dar. cara, Foi o se alguém Rafa que colocar isso na falou. prova, é o professor Rafael falou, pronto. É, eu acabei de inventar, tá, gente? Por favor, escutem até essa parte, né? Cara, é aquele complexo que, assim, não significa que o ego tá absolutamente fragilizado, se tem uma estrutura egóica funcional, vamos dizer assim, mas ele tem um língua de cobra. Sabe o língua de cobra do Senhor dos Anéis? Tem um complexo língua de cobra ali, cara, que tá o tempo todo, assim, enviesando. O tempo todo ele interfere. Só que meio que constantemente criando uma lente, né, uma referencialidade de consciência que é segundo o complexo. A gente poderia pensar numa unilateralidade do ego? Até poderia, não seria estranho, mas eu acho que essa dinâmica ela tem relação com algum núcleo arquetípico que, portanto, me leva a uma ideia de complexo instalado. Vou voltar nesse termo. Mas não sei, eu estou fazendo ensaio é, verbal aqui com Ah, vocês, né? legal isso daí, né? É, Porque, mas é assim que eu enxergo mesmo, cara. Tipo, para mim, quando eu dou aula, eu deixo isso claro. Tipo, quando eu uso a expressão constelado, é que a gente usa o clichêzinho, né? Eu não queria ter feito isso, eu não estava aqui, eu não sou assim. Então não foi o ego que fez, não foi o ego que tomou a decisão. Então aí nesse sentido eu acho que isso ajuda, essa imagem ajuda a gente a entender o que é o constelado, né? Assim, constelou, fudeu, não tem mais o que fazer. O Jung coloca dessa maneira, né? A partir do momento que constelou, aí não há mais o que fazer. O que você pode fazer, e eu brinco bastante com isso, é agir de maneira profilática, estabelecer um relacionamento com o personagem, né? Assim, aí o ego pode ou não tomar decisões dependendo da estrutura, baseado naquilo que o indivíduo vai trazer. Eu uso bastante o exemplo, assim, eu brinco com a ideia da sombra. Acho que eu falei isso aqui, não falei? Mas enfim, a sombra é um complexo que tanto faz. Tô lá na briga de trânsito, eu uso exatamente a briga de trânsito. Aí o cara me deu uma fechada, bate no meu carro, a sombra vem pra mim e diz assim, xinga de filha da puta. Eu xingo, filha da puta, tá tudo certo. Uhum. Aí a sombra vem pra mim e diz assim, mata o desgraçado. Eu vou falar, aí, peraí, Uhum. acho que não, né? Assim, peraí, dona Sombra, vamos ver se cabe esse negócio. Eu tô achando que não. Mas o que é interessante é que pode ser que exista uma situação que seja que o contrário seja verdade. Xingar de filho da puta não seja o suficiente para, por exemplo, salvar a minha própria vida ou a vida de alguém que eu amo. E que, de repente, eu preciso me defender de uma maneira muito mais veemente, né? Assim, e que aí, de repente, o que a sombra está pedindo de mim naquele momento, ou um complexo, faça sentido. Na maioria das vezes, para a gente poder viver em sociedade, não, né? Assim, mas aí é uma decisão que o ego pode ou não tomar, ou simplesmente ele pode ser atropelado e o complexo vem e resolve. Mas lá já na psicogênese das doenças mentais, o Jung já fala, né? Assim, e aí não tem como a gente não pensar nessa discussão aqui no ego como um complexo, porque tem tudo a ver com a distribuição aí da energia psíquica, né? Não tem como a gente escapar disso também enquanto a gente está conversando sobre o assunto. Ou seja, o complexo de ego, ele está funcionando de maneira funcional, positiva, estruturante, normal, sei lá, quando ele está carregado de energia psíquica, né? Se ele não tiver carregado, então tem um outro complexo que está mais carregado que ele. E eu acho que essa diferença de energia, eu acho que dá um pouco o tom do que você está trazendo, Rafa, porque pode ser que o ego esteja ali com um pouco menos de energia e que você tenha um complexo como o língua de cobra que você, né, que você trouxe, né? Dando ali as ordens, ou enchendo o saco, ou enviesando, e o ego não seja capaz de dizer, não, isso não faz sentido, né? Mas aí, realmente, eu não acho que aí é o que constelou, não constelou ainda. Depois que o cara assume, aí que fudeu. Aí não tem o que fazer. Cara, Fala aí, Léo, te cortei. não, eu acho que eu deixa eu. gostei do que você falou, mas deixa eu falar daqui a pouco eu falo. Eu vou falar sobre energia psíquica também. Deixa eu dar um exemplo que talvez ilustre isso que o Zé falou, e acho que e que faz uma ponte também com suas especialidades, Léo. Vocês vão se lembrar daquele evento da menina da poltrona do avião, Uhum. que foi filmada. Nananana. E aí, quando a história ficou mais clara, né, fica evidente que quem filmou a menina, que não tinha nada a ver com a história de nada, foi ela filmar só porque se doeu pela outra, claramente o complexo constelou. Beleza.
Aí passa o tempo, a menina da poltrona, talvez eu leve tomatada por isso que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. A menina da poltrona vira influencer. Mano, mano, sério, mano, o que é aquilo? Assim, o que é aquela moça? Influencer de quê? Influencer de poltrona de avião? Vai se fuder. Assim, eu não dou conta, cara. Assim, cara, Invejoso, né? Nossa, que homem invejoso. nossa, não tem problema, mas eu preciso falar. Né? A sombra também participa, caralho. Não, o Zé que fala isso toda hora. Siga então, Da assim. hora. Então, É bom que ela apareça enquanto a gente consegue rir, né? Dessas coisas. pois é, então. Senão daqui a pouco eu tô lá. É, Indo na casa da menina e falar: você não pode ser influencer, não sei o que lá, eu tô com inveja de você, que você foi influencer por poltrona de avião, eu fico aqui lendo, que nem um Ixi, louco, mano, mas quero se ser você influencer de sei falar lá o pra ela que quê. você tá com inveja dela, você vai resolver já as suas questões. Não faz isso, não. Você tem que falar, é que tem que jogar a sombra pra ela, não olhar pra sua. Porra. Bom, tá bom, que Não, seja. tá fazendo ele terapia com ela agora. tá sendo É, irônico, porra. Vai, fala aí. mas aí, cara, aí a menina ela vira e assume o papel de influencer. Então, hoje em dia, ela é oficialmente influencer. E aí, o que que aconteceu com ela? Ela não está com complexo constelado, ela está com complexo instalado. Porque assim, é isso, assim, porque ela se identificou com uma ideia de influencer, mas é isso, né? Sei, né? É claro que é a minha fantasia, minhas projeções falando assim, cara, agora você vai ser influencer. Uma parte minha fala assim, puta, que legal, né? Vou fazer a vida, ganhar uma grana, nananana, por que não? Né? Então, nesse sentido, ela tem autorização para fazer isso. Mas, por outro lado, assim, tipo, é isso mesmo, esse é meu chamado, esse é meu propósito, né? Será que tem um processo reflexivo por trás disso? Então, assim, só um exemplo aqui também, baseado em pouquíssimas informações. Eu não conheço a menina, nem sei quem que ela é, tô aqui viajando na imagem. Mas agora podem falar. Fala Cara, aí. eu ia ficar ainda na teoria, porque assim, parece que o complexo instalado é um complexo que ele não é tão agudo, ele é crônico. Isso, eu Entendeu? tenho essa O visão. complexo Isso. constelado, ele é agudo. Ele chega, ganha energia, esvai a energia, vai embora. O crônico, né, ou seja, o instalado, ele acompanha o ego, né, em alguma determinada fragilidade que ele tenha, né? Então, por exemplo, num viés político, né, que a gente está vendo hoje, é só você, né, fazer um teste de associação de palavras esquerda, né? A pessoa já vai vir com as convicções, entendeu? E não é que estava no inconsciente ou qualquer outra coisa do tipo, né? O que que eu quero dizer com isso, né? Tava lá e a gente nunca viu na vida e depois eu falo, meu Deus, que foi isso que eu fiz? Não, né? Ele é crônico, ele tá lá e na hora que ele é acionado, ele vai falar as mesmas palavras, as mesmas frases, vai trazer as mesmas verdades, vai olhar para tudo com a mesma convicção e provavelmente vai colocar tudo na caixinha do certo e do errado, né? Que a gente sabe muito bem que é o que se faz quando o indivíduo é dominado por esse complexo, talvez crônico, né? É curioso, né? Mas ao mesmo tempo, o que que tem na esquerda, né? E eu acho que é aí que tá, né? Que faz o indivíduo ficar reativo, assim, né? Ou o que que ele coloca, né? Numa esquerda ou numa direita, que faz o indivíduo ficar reativo, né? Então, assim, sempre vai ter um ponto que tá próximo da consciência ou na consciência, e da consciência talvez seja essa reação, e um ponto que é nebuloso, que a gente não sabe que tá no inconsciente, né? E é aí que mora a questão, né? Mas como é que eu vou avaliar, analisar, refletir se é o demônio, né? Tanto esquerdo quanto direito, né? Tá lá, o complexo só se sustenta se tiver gancho, né? Não tem isso. Esse é o Jacobi. O Jung fala, Jacobi fala lá. O livro da Jacobi é excelente, né? Complexo, arquétipo e símbolo. Ou símbolo, complexo e arquétipo. Esse eu não Ou li. Esse eu não li. co- arquétipo, símbolo, Arplexo, complexo. Eu nunca sei a ordem, mas é Eu, isso aí. Se ou procurar aí, eu leio eu não falo arplexo, Jacobi, vou Jacobi, eu botar essas falo três. Jacobi. Jacobi. Eu falo, acaba vendo Jacobi, mas deve ser Jacobi, porque alemão é Ja, né? Ela é O alemã, né? J é I. É, eu vou fazer um mas novo conceito, arplexo. perplexo. Completo que, tipo. Aplexo. Mas peraí. É,
Você tava falando, caralho, eu perdi agora. Já constelou aqui, pô. O Zé gosta de trocar as Ah, palavras, gente, só pra sim, gente. não, eu tava pensando na história da paranoia, né? Que eu tenho falado bastante, porque eu tô escrevendo sobre isso e tal. E o Jung escreve lá, né? Ele escreve que a paranoia é o tipo mais comum de esquizofrenia. Olha que interessante, cara. Porque a gente acaba usando paranoia como O se mais comum fosse de quê? de esquizofrenia. Em termos Mas a paranoia, ela não é um sintoma da esquizofrenia? Então, não, ele escreve dessa maneira. Ele escreve da paranoia como se ela fosse uma cisão. Ela é uma cisão entre a consciência, né, entre o ego e o inconsciente, entre a consciência e o inconsciente, assim como acontece na esquizofrenia, e ele vai dizer, e ele escreve assim: acredito, ou penso, sei lá, alguma coisa assim. Ele levanta a hipótese de que é o Uhum. tipo mais comum de esquizofrenia, o tipo mais comum de cisão, porque nesse tipo de cisão o indivíduo consegue se esconder atrás da persona. Mas basta uma palavra gatilho, vai para usar a expressão que a galera gosta, né? Uma palavra estímulo ou alguma coisa que aconteça no mundo exterior, né? Que toque um afeto, que desencadeia emoção, que constela o complexo. E aí a pessoa se transforma completamente. Né? Então tem muito a ver com contemporaneidade, o que o Jung está falando lá atrás, né? Assim, Total. com essa paranoia coletiva que a gente vive. Uhum. Mas eu acho muito interessante ele colocar como tipo de esquizofrenia e não como sintoma, porque é isso que acaba se tornando, a gente acaba falando da paranoia muitas vezes como sintoma, e pode ser um sintoma paranoico, mas ele descreve nesse momento como se fosse realmente uma patologia que está instalada, né, assim. E aí conecta com o que o Rafa estava falando lá atrás, né? É causado por uma espécie de unilateralidade, o monoteísmo da consciência é uma unilateralidade exagerada, patológica, né? Assim, porque parte da cisão. E é muito louco, né? Porque esse paradoxo é muito interessante. Enquanto o ego acredita que só ele está no controle, ele está se fudendo e ele está sendo controlado. É muito legal isso. É muito legal. Muito legal. Que droga. E Então, assim, só para. O que é uma das coisas que eu trago na tese, é que isso precisa ser reforçado de alguma maneira, né? Assim, de novo, volto na história o complexo só se sustenta se tiver gancho. Coisa que na sociedade midiática é a mídia que faz esse papel, né? Assim, principalmente as redes sociais. Ela se torna o objeto de gancho, de projeção do complexo paranoico, né? E o indivíduo fica ali preso, né? Projetando a paranoia dele, e a paranoia dele fica sendo confirmada, a cisão dele fica sendo confirmada E a e frequência, né, de mantida pela conteúdos, própria dinâmica. os algoritmos ajudam muito com a frequência do mesmo conteúdo para paranoia se reforçar, né? E aí o que que acontece, né? As microverdades que, né, as pessoas postam, que na verdade muitas vezes não tem fundo científico algum, vão fazendo uma construção, né, nas pessoas e vão e faz o indivíduo criar o seu castelinho paranoico, né? Que é um castelinho de muita verdade pro paranoico, né? Porque ele é bem perfeito, né? Não tem sombra, não tem sujeira, não tem nada. É porque é e pronto, né? vocês sabem que eu tenho. Eu preciso refinar isso ainda, né? Mas eu estou naquele trabalho de entendimento da dinâmica da energia psíquica no doutorado, e eu estava imaginando que a paranoia ela é uma espécie de sintoma que se opõe à projeção. Deixa eu tentar explicar. É, na projeção, eu vivo concretamente, ou melhor, eu vivo projetivamente o inconsciente. Né? Eu vivo assim, eu objetifico o inconsciente em elementos. Né? É Hum, aqui, essa pessoa, essa coisa e tal. Né? Isso é projeção. Na paranoia, eu não objetifico, é real. Toda a experiência do sujeito ela é subjetiva aqui fora, não é projetiva. Ele vive o inconsciente aqui fora, literalmente. Assim, é uma inversão. Né?
Gente, é um delírio meu que tô delirando aqui com vocês. Porque não tem é um mecanismo mais complexo, é uma inversão, assim, que é como se o inconsciente estivesse aqui fora. Na projeção, são aspectos do inconsciente. Na paranoia, é o inconsciente inteiro. Inteiro assim, né? Acho que vocês me entendem, né? Não tem inteiro, né? Mas assim, uma É, vivência do inconsciente. entendeu? Eu entendo, mas eu não vejo diferença, Rafa. Tô tentando, eu ainda. Tipo, Não, tudo bem, tudo bem. não, porque assim, eu vejo como se o inconsciente também se manifestasse fora. Na verdade, eu até considero que não existe nem fora e nem dentro, né? Nessas horas não, né? No fenômeno mesmo, da vida, Porque é aí que tá, né? Tem como a gente enxergar sem alguma lente de algum complexo? Não, isso não, isso de certa forma eu também concordo com você. O tempo todo alguma lente vai passear, só que se eu fosse fazer um exercício teórico aqui de uma psique, digamos assim, saudável, existe um intercâmbio, existe um passeio, cara. Agora é o complexo disso, agora é o complexo daquilo, eles vão dialogando entre eles, né? Agora esse complexo crônico, como você usou, Léo, ele não negocia com outros, não. Assim, peraí, eu tenho que ficar, eu sou, língua de cobra é o melhor exemplo, cara. Para quem não sabe, né, quem está escutando a gente ou assistindo, língua de cobra lá no Senhor dos Anéis, o terceiro filme ou livro, era um sujeito que ficava ali, né, no ouvido do rei Théoden. Então, lá de Rohan. De Rohan, não. Qual que é o reino que Rohan, do Aragorn? Rohan, Rohan. Rohan. Não, Então, é, assim, Rohan. aí o rei Théoden, que tinha esse língua de cobra, e ele estava todo carcomido, assim, né? Porque o língua de cobra ficava o tempo todo aqui no ouvido dele. Não, faça isso, faça aquilo. Ele tomado por esse língua de cobra. Até que os hobbits intervêm, de certa forma, o língua de cobra, sei lá, meio que morre, não sei o quê. E aí ele, né, ganha vitalidade, não sei o que, não sei o quê, né? E então, essa diferença, né, entre o aspecto saudável. Se um complexo tá, ele vem. Talvez tenha um que seja um pouco mais presente por questão de como a vida do sujeito se desenvolveu. Sim, mas mesmo assim ele dialoga. Só que ainda, num aspecto projetivo, eu acho que o sujeito não perdeu a dimensão da realidade concreta. No aspecto paranoico, constante, instalado, a realidade concreta já era. Assim, ele já está vivendo numa lógica que é absolutamente atípica em relação àquilo Entendi que o que você é. falou, entendi. Eu entendi, mas eu não consegui entender, então, colocando desse jeito, qual que é a diferença entre para você? É, qual é a diferença entre paranoia e psicose? Ah, não tem diferença, não tem diferença. Não tem, nesse Tá. sentido não tem. Não, Aí não, não tem. parece que não teria diferença, né? Assim, e aí, o jeito que o Jung coloca a paranoia porque quando ele fala exatamente que o indivíduo consegue fazer uma distinção e se esconder atrás da persona, quando ele sente que o complexo não vai ser confirmado. Isso é muito legal, né? Assim, então, quando o indivíduo sente que o complexo não vai ser confirmado, ele se afasta. Fala, não, então eu não vou te falar sobre isso. Eu não vou Então, discutir. só que aí talvez eu não sei se eu estou, de certa forma, discordando do Jung. Não sei se essa discordância ou se é uma perspectiva um pouco adjacente. Porque eu não estou pensando na paranoia enquanto uma doença em si. Eu estou pensando na paranoia enquanto um sintoma, um tanto quanto genérico. Por exemplo, se eu penso na esquizofrenia como uma patologia, a paranoia é um dos sintomas da esquizofrenia. Não é o único, mas é um dos sintomas. Aí eu estou pensando assim, com a psiquiatria contemporânea, tá? Se eu penso na demência oriunda do Alzheimer ou algum outro tipo de demência, eventualmente, nem todas as demências também têm a paranoia como um sintoma dessa demência. Então, assim, quando eu penso na paranoia, eu acho que ela engloba uma forma, né, um modelo, né, de psicodinâmica que é inversa à projeção, né, assim, em sentidos amplos. Né? Mas não sei, gente, puta ensaio teórico aqui com vocês, tá? Posso estar Cara, falando absurdos absurdos. eu estudei sobre paranoia no livro do Hillman, né? Então, talvez eu esteja meio unilateralizado sobre o conceito de paranoia, né? Você chegou a ler, ô Zé? Você chegou, né?
o livro, é um dos livros que eu mais gosto e que eu menos gosto. Eu gosto muito do livro, mas eu já falei isso aqui, eu acho que você não estava. Quando eu reclamo do Rima quando você não tá. É, Que ele mete o mas eu pau no achei Jung. que ele, na verdade, não é que ele mete o pau, ele diz coisas que o Jung, ele fala assim, o Jung não disse tal coisa, mas o Jung disse. Então ali ele revela que ele não leu coisas ou que ele simplesmente ignorou. E aí eu acho leviano da parte dele. Então por isso eu gosto muito do livro, mas a hora que ele faz isso, ele mata um pouco, bem assim, ele Ou talvez foi mata a uma parte paranoia da dele que coisa. escreveu, né? É. Eu passei assim os últimos 2, 3 meses lendo tudo que eu acho, tudo que eu achava assim, principalmente o Hillman foi os caras, né? O Hillman eu já tinha lido li esse livro umas 3 vezes. É, li muito o Jung sobre paranoia, li o Zohar, como é o primeiro nome dele, cara? Aquele italiano Luigi. lá. Luigi. Luigi Zohar, o Zoya, Ah, eu não sei como é que fala. Acho que é eu Zoya. falo zóia, Zoya, mas não sei. né? Que ele tem um livro sobre paranoia que é um tratado, assim. E li umas coisas, cara, uns alemães, assim, que falam da paranoia na teoria da comunicação. Um puta volume, assim, de uma revista inteira dessas edições especiais de uma revista, não vou lembrar o nome agora da revista, que todos os artigos falavam sobre paranoia do ponto de vista da teoria da comunicação. Então, assim, o capítulo final da tese é sobre paranoia. Assim, é sobre paranoia, né? Juntando todos esses caras que eu li, assim. Então, eu mergulhei aí na questão da paranoia. Eu gosto do conceito de paranoia quando o Hillman fala o seguinte, né? Que é uma construção hiperlógica de uma racionalidade caduca, né? E só que encaixa, né? E quando encaixa, parece que é tudo perfeito e tá completo, mas na verdade é uma unilateralização ferrada, né? De um fenômeno que é muito mais diverso do que isso. E se a gente joga isso para comunicação, né? O jornalismo, por exemplo, o sensacionalismo, tudo isso, eles são altamente paranoicos, né, cara? É impressionante isso, porque apurar os fatos, muitas vezes, né, e fazer uma narrativa em cima disso, né, tem que fechar. E aí a gente vai. A narrativa vai se fechando de uma forma altamente paranoica. A pergunta é: será que é a verdade? Ou será que é uma unilateralidade? Né? Me fez Uma das lembrar. coisas mais legais, eu citei algum outro episódio que eu li desses caras, desses alemães aí, não tem só alemão, não tem, mas tem outras pessoas. É, é a ideia da paranoia como método. Tipo, os caras Porra. eles propõem a paranoia como método de produção, de E avaliação, não é ou seja, de mentira, né, velho? compreensão do fenômeno. É A gente, muito te- a interessante, gente cara. tem que ter um pouco de paranoia para escrever um artigo científico, né? Não tem jeito de obsessão, compulsão e paranoia. Então, eu não penso em paranoia. Obsessão, sim. Paranoia, não. Tem que ter né, um começo, meio e fim, mas no sentido de quase que completo, e na verdade é uma mentira. Na Ah, mas verdade é uma aí. mentira. É, mas aí você está fazendo uma ampliação da ideia de paranoia. Talvez eu esteja preso, digamos assim, numa paranoia psicopatológica, né? E não nessa leitura ampliada contemporânea da paranoia, que eu não acho que vocês estão errados, né? Mas eu tô assim, eu tô preso na psicopatologia, né? Manual de transtorno psiquiátrico, né? O que que é uma paranoia típica? E não essa paranoia, essa leitura paranoica do mundo, né? Talvez essa distinção que eu faça. Será que o Se a DSM gente, se é a gente, paranoico? se a gente pegar o tema de hoje, a gente está tentando gravar, e falar da lente do complexo, se a gente, né, pensa que o fenômeno ele é lido ou compreendido a partir da lente do complexo, é o complexo que lê, e o Jung fala isso, né? Ele fala, as associações são do complexo, não do ego. Ele fala, né, no psicogênese, né? A hora que o indivíduo está tomado, ou minimamente instalado, né? Para usar a expressão do Rafa, as associações não são do ego, as associações são do próprio complexo. Então, no fundo, a gente compreende o mundo de maneira paranoica. Porque a paranoia
A gente pode simplesmente traduzir de uma maneira reducionista paranoia como realidade paralela. Aquilo que eu entendo, noia de nous, né? Assim, aquilo que eu entendo, que eu compreendo de maneira paralela. Sim, pode ser para além, para o lado, para o outro, para trás. Assim, isso é paranoia. Então, no fundo, a gente compreende o mundo a partir dos nossos complexos. O oposto da Assim, paranoia é a metanoia. Então, Zé, e eu acho interessante isso, né? Porque o que você tá chamando de paranoia, nesse sentido que você trouxe aqui agora, eu escrevi algumas coisas falando que é o delírio, né? Então, eu sempre, né, e eu escrevi isso agora recentemente, espero que saia em livro no próximo semestre, que a realidade, na verdade, é um delírio coletivo, ou uma paranoia coletiva, né? Isso começa a desconstruir uma coisa muito importante, né? O monoteísmo da consciência, né? Mas, Ah, mas, o... cara, eu já teria uma pergunta sobre isso, né? Nesse sentido, o que então não é paranoia? essa é a pergunta é excelente. Eu É, não sei. eu acho que só a paranoia não é paranoia. E por isso que eu achei genial quando esses caras dizem: vamos pensar no método paranoico de compreensão dos fenômenos, porque talvez isso abra. Os caras estão começando a pensar nisso agora também, pelo que eu entendi. Talvez tenha mais coisas já publicadas. Mas vamos pensar, né, o quanto isso abre a partir do momento que a gente aceita, né, aceita essa condição de que o fenômeno é lido. Não, mas isso assim também não é novo. A gente sabe que isso não é novo. A gente está aqui repetindo coisa que os caras já falaram, um monte de gente já falou essa porra. Né? O Camus falava isso, assim. Né? É É uma isso, frase que eu sempre repito do Camus. O Camus diz assim: o mundo se transforma na mesma medida em que eu me aproximo do que ele é. Né? Assim, bicho, e então, toda a verdade é aproximativa. Toda vez que eu me aproximo da verdade, ela se transforma. Ou seja, tudo aquilo que eu sabia não é mais o que era. isso Assim, é Só quase que beber da cosmovisão oriental também, né, bicho? Eu acho que tem um pouco nisso, sabe? Porque, gente, agora sim, só um adendo, Rafa, porque eu tô incomodado com isso. É como é difícil a gente explicar para os nossos alunos o, o monoteísmo da consciência. Que dentro de você não tem só você, que você coabita a psique junto com outras personalidades, digamos assim, né? É, a pessoa escuta, ela entende, mas não internaliza, cara, sabe? Não internaliza, né? É, e, E aí eu não sei o que fazer, né? Porque na real, esse movimento, sei lá, do delírio coletivo, da paranoia que o Zé está estudando, tudo isso é exatamente, eu vejo, né, como um contraponto para a gente tentar diminuir um pouco essa intensidade do monoteísmo da consciência que está cada vez mais forte e cada vez mais perigosa, porque quanto mais monoteísmo da consciência, mais a sombra coletiva se manifesta, não é isso? é e, isso. Rafa, você quer falar? Fala aí, porque eu tenho uma coisa para adicionar aí a essa fala. Não, pode falar, pode falar. E, cara, é assim. Aí eu vou fazer um pouco, talvez, um pouco a história do advogado do diabo, né? Quando a gente coloca em paralelo o desenvolvimento do indivíduo e o desenvolvimento da coletividade, o Jung diz lá, né, que o Neumann fala bastante isso. Na adolescência, o ego ele precisa se firmar e dizer: eu posso, eu faço, eu quero, eu consigo, eu construo, para poder na segunda metade da vida se desvencilhar desse negócio, né? Então, do ponto de vista coletivo, a gente está nessa fase. A gente está na adolescência da humanidade, né? Assim, então, se a gente está na adolescência da humanidade, não que a gente não tenha que trabalhar com os sintomas do ponto de vista terapêutico, analítico, porque esse é o nosso trabalho, mas do ponto de vista coletivo, é isso que o ego vai dizer, eu posso, eu quero, eu construo, eu que mando, eu tenho controle, né? Para poder É se uma frase de desvencilhar coaching disso no essa. Eu futuro. posso, eu quero, eu consigo. É coaching É, falar isso. Mas é Tudo uma que eu fase quero, o universo que a vai me gente dar. sabe que é Tudo que eu importante, quero, o né? Assim, é uma universo vai fase me que é dar. importante para o ego se estruturar e se firmar no mundo, porque senão o cara não faz nada, né? Uhum. A gente já falou disso em outros episódios com relação à persona, mas o ego precisa disso. Se ele não se estrutura, ele não consegue olhar para trás depois e falar: beleza, então agora eu vou lidar com os conteúdos do inconsciente, né? Uhum. Do ponto de vista individual, a gente olha isso o tempo inteiro na nossa prática clínica.
ponto de vista coletivo, eu acho que de vez em quando a gente esquece. E a hora que o Jung fala lá, assim, interpretação psicológica do dogma da Trindade. A Trindade se tornou patriarcal porque é a manifestação arquetípica. Precisava ser assim. Não tem o que dizer, né? Assim, não tem o que dizer. Não, não, podia ter sido diferente. Não podia ter Podia ter sido. sido Se mãe, pudesse filha e espírita santa. exato, porque se pudesse ter sido diferente, teria sido diferente, mas não foi. Horas, né? Isso não quer dizer de maneira alguma que a gente não tenha né, que trabalhar para fazer construção criação de consciência. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se manifestou de determinada maneira, é porque era a maneira que precisava se manifestar. É simples, né? Então você Não está tem como voltar dizendo, no Zé, passado e falar, que não, não. assim como a ontogenia, ela copia a filogenia, ou seja, a história do humano individual copia a história da humanidade, a história da humanidade copia a história do indivíduo. Porque aí sim a gente entende que a gente está no período, a gente passou por um período simbiótico matriarcal, né, no primeiro momento, assim como todo indivíduo passa, qualquer bebê passa, até chegar no período patriarcal, é onde a gente está. Então a gente está vivendo ali até os 14 anos mais ou menos, né? E agora a gente vai ter que encontrar esse ego ah, menos inflado, né? Sair da luta contra o dragão, que é o feminino, né? Que até então estava se travando, e buscar a alteridade. Seria isso? Depois que passar pela... Isso, Sim, sim. durante a Eu adolescência, tô exatamente. tô fazendo a É, síntese. Legal, Se eu cara. Nunca tinha pensar, pensado eu no sempre contrário. Se eu penso do ponto de vista, de novo, individual, o que que é a adolescência? É a hora que a criança fala, eu não sou papai e não sou mamãe. Eu não sou nenhum dos dois. Isso é uma das coisas que dá toda a confusão que dá, né? Nas famílias, a gente sabe o quanto é difícil lidar com adolescente, ou a nossa própria adolescência, porque a gente quer se firmar e dizer, eu não sou o que você quer que eu seja, né? Eu falo que é uma fase de, talvez uma das primeiras fases aí de libertação das imagens parentais. Depois vão ter várias diferentes lá, né? Mas eu acho que a primeira acontece aí. É a alteridade, é eu entender que eu sou diferente do outro e eu aprender que eu sou diferente, que há diferente, que há diversidade. Eu acho que está começando agora, em termos coletivos, né? Ou seja, estamos saindo, ainda tem uma mistura muito grande entre o patriarcado e essa Uhum. fase da alteridade aí, né? Assim, essas coisas se sobrepõem. Processo Interessante. de individuação em termos coletivos, eu acho que a gente não vai estar aqui para ver, não. Não, eu Não, também não acho que vem. não. Acho que não. Isso se ao invés, né, vai que a gente tá seguindo pra ser o velho, a velha sabe aqui, né, na nossa fantasia, e na verdade dá o Fênix. Pode ser, inclusive. Paranoico. Aí, meu irmão, eu prefiro não tá mesmo, entendeu? Ô, vambora que eu tenho que Ei, ir. ei, vamos nessa, vamos nessa. Eu também. Bom Passa carnaval. voando, né? A gente demora meia hora para começar a gravar e acaba. Quando a gente começa. Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.